Olá, alunos. Vamos iniciar mais um assunto aí, uma novidade, que é o Renascimento, tá? O Renascimento, ele foi um movimento que surgiu, né, e ficou basicamente na Europa. Ele surge na Itália, então o berço do Renascimento é a Itália. E nós vamos ver, né, que o Renascimento, ele é chamado assim porque está se referindo a nascer de novo. Mas nascer de novo o quê? Nascer de novo a cultura. Na verdade, é um resgate à cultura greco-romana, mas que não ficou só fundamentado nessa cultura greco-romana. Ela é a base, vamos dizer assim, ela que vai dar o pontapé inicial. Mas a partir desse resgate dessa cultura, vai se desenvolver novas formas de pensar, vai se desenvolver novas formas de se expressar artisticamente, e também vai se desenvolver novos conhecimentos científicos. O Renascimento, como eu falei para vocês, surgiu na Itália a partir do século XIV, que é o século da crise, o século que acabou, desencadeando a peste negra. Também é o século que ocorreu a chamada Guerra dos 100 Anos entre a Inglaterra e a França, que eu já expliquei para vocês. E também é o século, que teve grandes catástrofes naturais, como uma seca, que levou a milhões de pessoas à fome, e várias revoltas populares, principalmente desencadeado aí pelos camponeses. Em meio a essa situação caótica que a Europa vivenciava, surgiu o chamado Renascimento, que vai trazer um novo conhecimento, tanto científico quanto artístico, para a humanidade. O Renascimento, ele provocou mudanças importantes. Essas mudanças importantes, elas vêm na forma de pensar e de expressar, tanto nas artes quanto nas ciências, isso acontecendo basicamente dentro da Europa, tá, gente? A Igreja Católica, ela vai ser contestada. Ao ser contestada, obviamente, ela vai reagir, vai ser um período também de muitas perseguições por parte da Igreja, mas ao mesmo tempo essas contestações, essas oposições ao que a Igreja ensinava, também vai provocar profundas mudanças na própria Igreja e também profundas mudanças na sociedade europeia. Foram os renascentistas que criaram a ideia da Idade Média como uma Idade das Trevas. Sora, por que eles falaram isso, porque eles acreditavam, nesse período, os renascentistas criam que durante o período medieval, ou seja, do século V até o século XV, pouca produção, ou quase nenhuma produção de conhecimento humano foi produzido. Realmente, teve uma drástica redução dessa produção, mas as produções elas aconteciam, embora fossem produções controladas pela Igreja, um monopólio da Igreja. E daí os renascentistas chamarem esse período do século V ao XV de Idade das Trevas, porque eles acreditavam que a humanidade na Europa estava envolvida nas trevas por não terem uma capacidade de raciocínio ou um conhecimento mais profundo, científico e artístico, que representasse para eles assim um novo modo de pensar, uma nova mentalidade, um novo modo de agir. Aí nós temos uma das representações dessa Idade das Trevas, que ela foi simbolizada aí com um fato histórico que aconteceu dentro da Europa. Esse fato histórico que nós podemos ver é a Inquisição. A Inquisição, ela foi uma perseguição realizada pela Igreja e acusação, condenação e morte, aonde pessoas consideradas hereges, acabavam sendo condenadas no Tribunal do Santo Ofício, que não era um tribunal religioso, mas era um tribunal fortemente influenciado pela Igreja e que nos bastidores,
havia ali então a movimentação da igreja, e que levava as pessoas que discordavam da igreja ou que ousassem ensinar o contrário da igreja, ou até mesmo que tivessem práticas, como por exemplo de mulheres, né, que, que tinham conhecimento de ervas e que procuravam, né, vender essas ervas como medicamento para a população mais pobre, que ensinava, né, como cuidar de algumas feridas ou como cuidar de algumas doenças usando ervas. Isso era considerado para eles, né, como uma prática de feitiçaria, muitas das vezes, e a pessoa acabava condenada e morrendo na fogueira. Outros, como escutar vozes, né, também significava que a pessoa estava sendo atormentada por demônios e que ou era feiticeira, então também, ou feiticeiro, né, acabava também sendo condenado no tribunal do Santo Ofício e morto na fogueira, que é a chamada Inquisição. Judeus também, tá? Muitos judeus, que o judaísmo o judaísmo é uma religião, para quem não sabe, e ele estava proibido de ser praticado na Europa cristã, devido às superstições, né, e à ignorância da época. As pessoas achavam que os judeus não deveriam fazer suas práticas religiosas, que não havia nada demais. Porém, eles perseguiam os judeus por causa da condenação de Cristo e a sua morte na cruz, então eles culpavam os judeus para praticamente tudo, e o resultado foi que eles eram proibidos. Quem fosse pego, né, na prática do judaísmo, fazendo seus rituais religiosos do judaísmo, acabava também na Inquisição. E uma infinidade de pessoas que foram acusadas e condenadas. Na verdade, não se tem um número certo, né, de pessoas que morreram na Inquisição, mas acredita-se que chegou a milhões, porque a Inquisição ela durou muito tempo na Europa. Ela vai do século XIII até o século XIX, né, nas nações católicas. E é em meio a esse período que estão lá, né, surgindo novos pensadores que vão representar sua mentalidade, né, que era uma novidade, sua nova mentalidade na expressão artística e também no desenvolvimento de conhecimentos científicos. Os artistas desse período buscavam resgatar uma arte e conhecimento escondidos pela igreja, que era aquele conhecimento produzido pelos gregos, pelos romanos, lá na antiguidade, e que parte desse conhecimento ficou nas mãos da igreja, porque os livros, tá, era de, vamos dizer assim, os donos desses livros passaram a ser a igreja. Então a igreja lá nos mosteiros, não todos, né, mas alguns mosteiros possuíam bibliotecas, e essas bibliotecas eram riquíssimas no acervo de obras literárias produzidas por gregos, por romanos, mesopotâmicos, egípcios, hebreus, e esse conhecimento ele ficava sob controle da igreja, então não era todo mundo que tinha acesso, até porque um livro era muito caro na Europa nesse período. Então as pessoas mais pobres sequer sabiam ler e escrever. Os nobres, muitos deles também não sabiam ler e escrever, sendo que uma parcela sim, mas também que não conseguiam ter acesso completo a essa literatura, né, que iria abrir a mente deles para muita coisa. Inclusive a própria Bíblia, né, não era de acesso fácil para as pessoas. E dentro desses mosteiros, eram os próprios monges que ficavam responsáveis em reproduzi-los, copiando esses livros. E a igreja ela fazia esse controle, né? Então ela determinava o que uma pessoa podia saber e o que a pessoa não podia saber. Então, através dos ensinamentos dados pelos padres nas igrejas, isso era determinado pela igreja, né? Passado isso para a população comum. No momento em que o cidadão mais comum, aquela pessoa mais, vamos dizer assim, que não fazia parte
círculo do saber e que era da igreja, como bispos, cardeais, pessoas que não eram da alta nobreza, que passaram a ter acesso a esse conhecimento, é que vai surgir o chamado Renascimento. Como que isso vai acontecer? Ele acontece lá na Itália com os próprios burgueses. Os burgueses eram aqueles comerciantes que enriqueceram muito, né, com o comércio, e as cidades italianas se tornaram as cidades mais ricas da Europa. A partir do século XIII, XIV, eles se tornam extremamente ricos. E ali surgiu uma camada social que era a burguesia, mas uma burguesia milionária. E o resultado foi que essa burguesia ela começou a se preocupar com os filhos, né? O que seria desses filhos na administração da fortuna que eles tinham acumulado, se eles não tivessem conhecimento. Então, esses burgueses riquíssimos começaram a contratar os chamados sábios bizantinos. Os sábios bizantinos, eles não estavam sob o controle da igreja. Então, eles viviam lá no Império Bizantino, no Império Romano do Oriente, bem distante desses tentáculos da igreja. E eles lá no Oriente, né, na parte oriental da Europa, tinham acesso aos livros. Obviamente que não toda a população, como já falei, era caro em qualquer lugar da região da Europa. Então o resultado foi que esses sábios tinham acesso aos livros, muitos deles eram donos de muitos acervos. E eles foram contratados por essa burguesia e eles então mudam lá do Império Bizantino para as cidades italianas, Gênova, Veneza, Milão, Roma. E eles vão ser contratados de forma particular, né, pelos burgueses para ensinar os seus filhos. E aí eles começam a trazer esse conhecimento para a Europa Ocidental. Esses filhos, né, vão crescer com um novo conhecimento fundamentado na filosofia grega, na filosofia romana, fundamentado. A filosofia grega, a filosofia romana, ela abrangia, vamos dizer assim, praticamente todo o conhecimento, né? Falava sobre a filosofia, ela falava sobre a história, ela falava sobre a geografia, ela falava sobre a biologia, né? Ela falava sobre questões da alma. Então eles foram estudando aqueles textos, foram estudando aqueles livros e foram se aprimorando, foram tendo a cabeça deles foi se abrindo e muitas das coisas eles iam comparando com o que a igreja ensinava e algumas coisas não batiam, e eles então foram desenvolvendo uma nova mentalidade. E uma das maneiras que eles vão expressar essa nova mentalidade é nas artes. Então vão surgir grandes artistas desse período que vão expressar suas artes desde a pintura plástica, né, que é na tela, até a escultura, né, vão esculpir coisas maravilhosas. Então o Renascimento é um período de grande conhecimento, de grande avanço, né, na mentalidade e no conhecer científico, que vai do século XIV, XV e XVI. Surge na Itália, porém acaba se espalhando por toda a Europa. O Renascimento ele apresenta algumas características que são assim essenciais, né? São básicas. Se você olhar um artista renascentista, você vai ver ele apresentando essas características nas suas artes, tá? Que vai ser as características do antropocentrismo, o individualismo e o racionalismo. Vou explicar direitinho o que é cada um dessas características. Antropocentrismo. A característica renascentista do antropocentrismo vai se opor uma das características do domínio da igreja, que é o teocentrismo. Tá? Teo significa Deus, centrismo no centro. Então, Deus no centro de todas as coisas. Antropo significa homem. Tá? Então, a ideia que os renascentistas queriam passar é que o homem estava no centro de todas as coisas, estava no centro de todas as decisões, e eles apresentavam o homem, não que eles ignorassem Deus, tá? Os renascentistas não eram ateus, não é? Eles negavam Deus, não.
muitos deles eram bem católicos, eram bem fiéis, mas não significava que eles não valorizassem o homem, tá? Então eles passam a ter a visão de que Deus é o Todo-Poderoso, mas que o homem é a maior criação de Deus, tá? E portanto esse homem, que é a maior criação de Deus, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele está no centro de todas as decisões. Eles passam a dar um valor ao homem. Quando eu falo homem, tá? Não é o homem no sentido de macho, é no sentido de humanidade, tá? O individualismo. Então, quando eles passam a ver que o homem tem o seu valor, eles passam também a valorizar o indivíduo, tá? Antes, a valorização do homem estava no coletivo. Se ele fazia parte do coletivo, isso foi ensinado, era ensinado pela igreja, se ele fazia parte do coletivo, ele tinha o seu valor. Se ele não existia a visão do indivíduo em separado do coletivo. Tá? Então, aqui é a valorização do homem como um indivíduo que podia, né, trazer coisas novas, trazer novos conhecimentos, que podia contribuir para o melhor da sociedade. Tá? E o racionalismo. Racionalismo, a palavra racionalismo é de razão, né? Razão aí não é, eu tenho razão de tudo. Não, razão aí é ciência, é conhecimento. Então, é a valorização da ciência, a valorização do conhecimento. Todo renascentista, ele era uma pessoa que estava fundamentado na razão, estava fundamentado no racionalismo. Bem, o antropocentrismo e individualismo, isso era muito forte, muito latente nos renascentistas, por isso eles também podiam ser chamados não só de renascentistas, mas também de humanistas, tá? As obras e ciências, elas eram financiadas pelos mecenas. Então, as obras de arte que surgiram na Europa no século XIV, XV, XVI, elas não eram obras de arte que surgia do nada, tá? Então, existia uma pessoa que financiava essas obras, uma pessoa que pagava, que ia lá e encomendava ao artista essa obra. Tá? Ao financiar essas obras, as obras passavam a pertencer a eles, obviamente, mas ao mesmo tempo eles registravam o nome deles na criação, né? Não como criador da obra, mas o cara que financiava. Então, junto da obra e o nome do artista e também do mecenas. Os mecenas também financiaram muitos cientistas, tá? Então, parte das pesquisas feitas na época tinha o apoio financeiro desses mecenas. E quem eram esses mecenas na sociedade? Podia ser geralmente não, todos eram ricos, tá? Mas eles podiam ser de vários grupos. Podiam ser da burguesia, então o mecenas podia ser um burguês, podia ser um membro da nobreza, então podia ser um conde, um duque, um príncipe, reis, tá? Rainhas, podiam financiar esses artistas ou cientistas. Ou até mesmo membros do clero. Mas só eles muitas das vezes não se opunham ao que a igreja ensinava, sim, mas ao mesmo tempo eles também eram extremamente católicos e fiéis. Então, muitos bispos, arcebispos, cardeais e até papas se tornaram mecenas. Teve um dos maiores papas mecenas da história, foi o Júlio, Papa Júlio II, se eu não me engano, que financiou aí Michelangelo, por exemplo. Então, ao financiar, eles se tornavam mecenas. Então, ele entrava para a história como um dos responsáveis aí por aquela obra. O mecenato renascentista. O mecenas, eles eram ricos burgueses que financiavam as artes, mas não só burgueses, como já falei, também nobres, também do clero. O mecenato era uma afirmação da burguesia, né? Alguns mecenas famosos eram Lorenzo de Médici, da cidade de Florença. A família dos Médicis era uma família extremamente poderosa na Itália,
inclusive, né, tendo da família vários papas, tá? O Galeazzo Sforza, de Milão, e o próprio Papa Júlio II, que eu citei para vocês. Bom, vamos parar por aqui e continuamos na próxima aula.